Deus é bom? E o tempo todo? Nem todos responderam. Aqui, esse lado aqui respondeu mais do que esse lado aqui. Deus é bom? Ai, tá vendo? E o tempo todo? Esse lado aqui sempre ganhando. Não sei se é porque eu sento aqui, a bispa, aí a unção tá mais aqui. Deus é bom? E o tempo todo? Glória a Deus. Ele é bom, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 16 diz assim: e seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Diga comigo, alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar ou a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os até a consumação do Amém. Pai, obrigado por mais esse momento na tua casa. Eu te louvo, te agradeço, Senhor. Obrigado pela tua presença. Ah, Deus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até agora e por aquilo que ainda o Senhor fará, e eu tenho certeza disso. E eu não falo só com relação ao culto, mas com relação à nossa vida, aquilo que o Senhor tem falado e o Senhor tem cumprido, o Senhor tem se manifestado de forma sobrenatural. E eu sei, Senhor, que estamos aqui porque teu Espírito nos ajuntou. Ele nos congregou aqui nessa noite para que possamos prestar louvor, adoração ao teu nome, cultuar ao Senhor aqui, render graças ao Senhor. Pai, sei que o Senhor já está nesse lugar, se faz presente. Senhor, eu também sei que os teus anjos estão aqui, anjos ministradores de bênçãos, anjos guerreiros. Pai, eu declaro em nome de Jesus Cristo que o valente desse bairro está amarrado, amordaçado, sem poder de agir. Esse é o momento da tua igreja, o momento que a igreja se reúne para louvar ao Senhor, mas também para ouvir a tua voz, mas que não só possamos ouvir a tua voz, mas que possamos entender e colocar em prática, obedecer, ó Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Usa a minha vida conforme a tua vontade, Pai, e a ti sempre será dado a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Amém, pode sentar, glória a Deus. Aleluia. Quero dizer para os irmãos que já podem voltar a depositar no Bradesco, amém? Deus tem sido muito maravilhoso. Irmãos, e aí eu estava conversando com o Senhor essa semana, né? Falei, Deus, na primeira semana já do meu voto, e vocês não têm noção do que me aconteceu, no sentido de fisicamente. Eu comecei a sentir umas dores nas pernas inexplicáveis, não tinha como explicar isso, a palpitação no meu coração, e eu sabia que eu estava debaixo de um ataque espiritual por aquilo que eu coloquei em fazer diante do Senhor. Mas eu não tenho medo com relação a isso, porque eu sei que a minha vida pertence ao Senhor, amém? Então não me apavorei, não foi fácil. A bispa teve que fazer muita massagem nas minhas pernas para eu poder dormir, acordava na madrugada, pela manhã muitas vezes, com muitas dores. Ontem eu vim ministrar aqui no discipulado para os homens, pedi oração para eles oraram, colocaram as mãos sobre os meus pés, sobre as minhas pernas. Eu entrei no carro com uma dor insuportável, doida para chegar logo em casa. Aí pedi para minha sobrinha que estava lá, faz uma massagem aqui urgente, que eu não estou aguentando. Mas isso para mim é um grande sinal de que o diabo não está contente, primeiro que ele não é feliz e nunca será, amém? Que ele não está satisfeito, que ele está doido para interromper aquilo que eu coloquei diante do Senhor, mas eu vou até o final, amém?
Então, essa semana foi uma semana que eu vi Deus lutando as nossas guerras. Eu vi Deus, a gente saiu para conversar nós fomos para conversar com o gerente do banco, e eu fui orando, falei, Deus, inclina o coração, assim como o Senhor inclinou o coração do rei em favor de Esdras e de Neemias, para que fosse liberado algo. Então, no meu espírito, quando eu sentei para aguardar, quando eu sentei na frente do gerente, eu também estava orando em espírito, que isso é importante, irmão. E você saber como orar, pedir para que o Senhor incline o coração. E eu vi, assim, o gerente trabalhando ao nosso favor, de uma forma muito especial, mas eu sabia que não era ele, era Deus, amém? Eu falei, nossa Deus, na primeira semana que eu estou com esse voto, o Senhor já está fazendo isso, imagina até o final, amém? Então, a Bíblia nos ensina, Paulo escreve uma carta dizendo o seguinte, não vos conformeis com esse tempo, ou com essa era, isso significa não se amoldem, não seja moldado segundo o padrão deste mundo, não viva, eu sei que não é tão fácil, pode até bater a ansiedade, mas não viva dirigido pela ansiedade, viva dirigido pelo Espírito de Deus, não viva dirigido pelo desespero, ainda que pode até bater, a angústia pode até chegar, mas não seja dirigido por nenhum sentimento desse, amém? Porque você tem que saber que Deus é contigo, e isso é uma verdade porque Ele nos prometeu, glória a Deus, posso ouvir um glória a Deus aí? Você pode aplaudir ao Senhor por aquilo que Ele fez? Aleluia. Tema de hoje, Jesus é tudo que eu preciso. Diga comigo, Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que eu preciso. Amém? E Ele também tem tudo que nós precisamos. Tem tudo a ver com o meu testemunho. Se você não sabe, foi um testemunho. Porque há anos atrás, nós como igreja, a grande maioria que não sabe de muitas batalhas que nós já passamos, principalmente nessa área financeira. Porque se o inimigo, ele nos pega e nos derrota nela, um abraço, irmão. Não tem como manter nada, não tem como realizar nada, você sabe disso. Que você sem dinheiro, você não consegue fazer nada. Não é diferente na obra do Senhor. Assim como não brota no seu bolso, não brota aqui também. Mas Deus usa você, a mim e a você, para que a obra dele tenha. E quando você, como você foi ministrado agora, e quando você semeia, ele trabalha ao seu favor, ele também te abençoa. Mas quando você não consegue entender ou faz resistência, tem tudo a ver com o que eu vou ministrar hoje, quando você faz resistência com relação à palavra do Senhor, Deus levanta alguém, e isso é bíblico. Mardoqueu falou isso para Esther, a sua sobrinha, quando ela chegou no poder, e tinha um porquê ela estava ali, tinha um porquê o Senhor a colocou no trono da Pérsia, para livrar o seu povo, e quando ela fez uma resistência, para que ela não entrasse diante do rei, porque já fazia muito tempo que o rei não a chamava, nem na sala do trono, nem a procurava como esposa, porque ele tinha outras esposas. E ela disse, eu sei que se eu entrar diante dele, sem ser chamada, eu posso ser morta. A sentença é essa. Mardoqueu então envia um recado para ela, diz, tudo bem, se você não se levantar, Deus vai levantar um outro, e vai livrar o seu povo, e vai cumprir aquilo que ele deseja. Porém, a tua casa, não esqueça, Esther, que você é judia. Não esqueça que você foi colocada para isso. Mesmo você não tendo condições, mesmo você humanamente sabendo que existe uma lei e que ela é uma verdade, que isso pode acontecer, você pode ser morta, mas se você não se levantar e não fizer aquilo que eu estou te pedindo, aquilo que eu estou dando uma direção, se você não praticar a direção que eu estou te dando, o Senhor vai livrar o seu povo, mas talvez a sua casa pereça. Não é diferente comigo e com você. Deus, em primeiro lugar, quer sempre levantar você mesmo não tendo condições.
Porque esse negócio de caminhar com Jesus não é para ter condições. Porque se eu e você nós tivéssemos condições, nós não estaríamos aqui hoje, um domingão como esse. Provavelmente você estaria passeando, provavelmente você estaria festejando em algum lugar, provavelmente a sua casa estaria lotada, porque as pessoas já te procuraram e você sabe disso. Quando você tinha um valor porque você tinha algo para oferecer. Você ficou sem esse algo que você oferecia, que você dava constantemente, todo mundo foi embora. Não é diferente conosco. O Senhor, em primeiro lugar, Ele quer levantar a mim e a você. Mas se eu e você não nos posicionamos, se eu e você não entendemos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, Ele levanta outro. Quantos testemunhos nós temos disso? Nós tivemos uma pessoa, em uma época aí atrás, uma pessoa que veio da Zona Leste nos socorrer e ela não tinha nada a ver conosco. Deus trouxe, depois de um tempo, o Senhor trouxe do Tabuão. A pessoa estava em casa, Deus falou com ela, disse: pega esse valor, pega o ônibus e vá até o Vaz de Lima. E quando você descer no Vaz de Lima, eu vou direcionar você para onde você precisa entregar esse valor. Deus não falou com essa pessoa qual seria, se seria uma igreja, se seria uma pessoa, seria um pastor. E quando ele desceu no Vaz de Lima, na realidade um casal, quem estava na porta era o pastor Walter, e a pessoa chegou e disse assim: Deus me mandou aqui entregar essa oferta. E era literalmente aquilo que nós precisávamos naquela semana. Porque Deus é um Deus de perto. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus é um Deus de perto. O que significa isso? Que em primeiro lugar Ele quer usar a mim e a você que estamos aqui. Mas Ele também é um Deus de longe. Quando os que estão perto, quando aqueles que estão envolvidos na obra do Senhor não se atentam para as dores da obra, não se dispõem para crer que Ele é poderoso e que Ele pode multiplicar aquilo que eu tenho, e quando eu libero, haverá uma multiplicação. Enquanto os de perto não fazem, o Senhor libera um de longe. É assim que Ele faz. Diga comigo: em primeiro lugar. Irmão, convida, amém? Em primeiro lugar, Deus quer usar a minha vida para depois usar a vida de um outro. É assim que funciona. Primeiro são os da casa. Não é o de longe. Isso é vergonhoso. Saber que Deus pode, e Deus quer, e Deus vai trazer um de longe. Mas Ele fez isso porque os da casa não se posicionaram. Jesus é tudo o que eu preciso. Jesus não tem simplesmente tudo o que você precisa, mas Ele é tudo o que você precisa. Ele não tem simplesmente tudo, e a bispa falava sobre isso. Não tem nenhum problema você vir aqui: eu vou buscar na minha bênção. Não tem nenhum problema você falar isso. Mas se o foco da sua vida hoje, o momento de você estar aqui, o motivo de você estar aqui, se foi em primeiro lugar porque foi para buscar a tua bênção, então o teu coração está literalmente desalinhado com aquilo que a palavra nos ensina. Primeiro é os pés, já ensinamos sobre isso. Depois são as mãos. Primeiro nós nos prostramos diante dos pés, nós o adoramos, e depois Ele estende as suas mãos. Amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo escreve isso para uma igreja. Se esperamos em Cristo só nesta vida, quer dizer, só buscando as bênçãos do Senhor, fazendo uma campanha, chamando alguém para orar na minha casa para que eu seja abençoado, vindo ao culto só para que eu seja abençoado, pedindo oração simplesmente para que eu seja abençoado, e entregando dízimo só para que eu seja abençoado, fazendo um voto para que eu seja abençoado, liberando uma oferta para que eu seja abençoado, vindo para uma intercessão para que eu seja abençoado, tendo um tempo de oração para que eu seja abençoado com coisas materiais, nós nos tornamos, diz a palavra, os homens mais miseráveis, os seres humanos mais miseráveis da face da terra, sabendo que existe um Deus todo-poderoso, mas que não tem nenhum relacionamento com Ele, por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode oferecer, por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode liberar. Isso é certo, não tem nenhum problema. Busque os pés e você terá as mãos do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Busque os pés
E depois você terá então automaticamente as mãos do Senhor. A Bíblia nos afirma que Jesus é tudo e tem tudo o que precisamos. Mas será que isso é uma verdade para mim e para você? Você crê de fato na totalidade do poder de Deus? Ou você um dia já questionou ou tem questionado com relação a qualquer direção, qualquer palavra? Essa semana eu estava orando e o Senhor disse assim para mim: Marcos, eu preciso que você entenda algo. Eu digo: pois não, pode me falar. Quando for uma direção, quando eu tiver que passar uma direção para alguém, explique. Não tenha nenhum problema explicar sobre a direção que eu dei, que eu entreguei para uma pessoa. A pessoa, ela não é obrigada a entender uma direção de imediato. Ela não é obrigada. Então você sempre se disponha para dar clareza para a pessoa. Porém, quando eu te usar de altar, ouça o que eu estou falando para você não se equivocar com a minha fala. Quando eu te usar de altar, quando eu tomar a sua boca e usar você para alguém, não depois explique para essa pessoa. Como assim, Senhor? A não ser que ela seja nova na fé. Mas os que caminham comigo precisam entender aquilo que eu falei. Quero dar um exemplo para que você não fique com a sua mente bagunçada, para que você não permita que haja uma bagunça na sua mente e depois o diabo te pegue. Exemplo, o Gustavo. Eu estou aqui no altar e o Senhor, estou ministrando e o Senhor me dirige para ele. Como aconteceu aqui, em um domingo, uma menina que tocava teclado no ministério do pastor Diogo que estava aqui. Ela estava sentada aqui na frente e o Senhor me dirige para ela e diz algo. Então eu me dirijo para ele e digo: olha, assim diz o Senhor, a decisão que você está pretendendo tomar, não tome. Pronto, e eu continuo ministrando. Eu estou dando só um exemplo. Cabe a ele ouvir, cabe a ele entender o que Deus falou? Não. Que a direção, que a decisão estava literalmente errada, equivocada, e ia trazer prejuízos. Aí, eu depois tenho que explicar para ele, chamar ele e falar assim: você entendeu, meu querido, o que Deus falou com você? Não, irmãos. Isso é imaturidade nossa. Aí eu estou aqui ministrando, aí o Senhor, esses exemplos foi o Senhor que me deu, tá bom? Para que eu compartilhasse com vocês. Aí eu estou aqui, aí eu me viro novamente para alguém aqui e digo: olha, assim diz o Senhor, fulano de tal. Ok? E entrego aquilo que o Senhor está falando. Pronto. Não é mais responsabilidade minha, disse o Senhor. Não é mais responsabilidade do Senhor. E você não tem que ouvir uma explicação do seu Deus para obedecer quando Ele foi direto com você. Agora o problema é que nós temos resistência. Muitas vezes nós não buscamos, depois de um momento como esse, uma explicação, uma clareza, não porque nós não entendemos. É porque nós queremos barganhar com Deus. É porque nós queremos ainda, novamente, tentar convencer ao Senhor que a direção que eu estou tomando, que a decisão que eu estou prestes para tomar, que aquilo que eu quero, porque eu quero fazer, é a melhor forma. Então eu quero que Deus concorde comigo. E não é assim. Ele vai concordar com você quando os desejos do teu coração estiverem alinhados com o desejo dele. Ele vai concordar com você, ele vai dizer amém, quando algo que você pretende fazer, isso vai glorificar o nome dele, vai abençoar a tua família, vai abençoar a tua empresa onde você trabalha, vai abençoar a igreja onde você está. Então ele concorda com você, mas algo que você está querendo fazer, uma decisão, resistência, como Deus falou domingo passado aqui, Deus bradava, eu cheguei em casa e falei: Deus, parecia que o Senhor estava nervoso. Ele falou: não, é porque a pessoa com quem eu estava falando, eu precisava quebrar umas cadeias dentro do coração e da mente dessa pessoa.
Bispo, porque às vezes você está sendo usado pelo Senhor e você grita. É porque os teus ouvidos estão comprometidos. E aí Deus tem que quebrar algo dentro. Ele tem tudo para você. Porque Ele é tudo que você precisa. Amém? Você não precisa pedir esmola para nenhum deusinho lá fora. A Bíblia diz, você emprestará a muita gente. Chegou a hora de você viver isso. Vai sair dessa vida sem isso. Mas o quanto você está disposto a pagar um preço. Não, mas a graça não me leva a fazer nenhum sacrifício. Você que pensa. Ser fiel não é fácil, é um sacrifício. Ser obediente não é fácil, é um sacrifício. Lógico que é um sacrifício de amor, mas infelizmente algumas pessoas, elas vão muito mais além, porque elas não conseguem entender que ser fiel ao Senhor, obedecer a sua palavra, é um sacrifício de amor. Então elas precisam serem sacrificadas de uma certa forma, para que algo seja gerado no seu coração. Então ela aprenda aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E é bíblico isso, irmãos. E é bíblico. Então, nessa noite, que você não espere no Senhor só para esse tempo. Eu não estou dizendo que você não pode orar por uma cura, não é isso. Eu não estou dizendo que você não pode orar por uma porta de emprego, não é sobre isso. Eu não estou falando que você não deve pedir uma casa, um carro para o Senhor, não é sobre isso. Eu estou falando de servir ao Senhor, fazer algo só porque quer receber algo, e depois dar as costas como muitos deram. Eu disse para a bispa esses dias, parece, na vida de algumas pessoas, parece que depois que elas recebem uma bênção, entra um demônio dentro delas. Porque elas se voltam contra a igreja. Eu não consigo entender isso. Eu falei para a bispa, eu não consigo entender isso. Mas e porque eu não consigo entender, eu busco entendimento no Senhor. Irmão, toma muito cuidado. Isso é uma verdade. Porque o diabo nunca vai estar satisfeito com as liberações do Senhor, e ele sempre vai tentar roubar o teu coração, ele sempre vai tentar minar os teus ouvidos, a tua mente, e se voltar contra a obra do Senhor, aí fica com mimimi, fica com sentimentalismo, aí fica dodói por causa disso, por causa daquilo, não consegue enxergar a grandeza, o poder, a magnitude que o Senhor fez, porque para mim, qualquer coisa que Ele faça é muito grande, e para você deve ser também, amém? Então, ainda que seja um relógio, ainda que foi um par de aliança, ainda que seja um anel, não sei, para você não pode ser algo insignificante que Deus te deu. Olhe para aquilo e diga para as pessoas, foi o Senhor que me deu. Uma vez, tem cada coisa que você nem imagina. Uma vez alguém elogiou a roupa que eu estava, eu falei assim, ganhei, Deus me deu de presente. Eu já percebi que você sempre diz que você ganhou. Não precisa dizer. Eu falei assim, espera um pouco. Você está querendo limitar a minha fala, dizendo que Deus me deu? Ué, eu tenho que deixar público. Se eu ganho uma camisa, foi Deus que me deu. Deus usou a vida de alguém. E eu vou tornar isso público. Qual o problema? Tem gente na igreja que se incomoda até porque você é grato. E você expressa a sua gratidão verbalizando através de palavras. Tem gente que se incomoda. Misericórdia. Como assim? Nação santa, povo eleito, sacerdócio real. Gente que foi comprada e lavada com o sangue de Jesus se incomoda com algumas coisas dentro da igreja. Não consigo entender sobre isso. Mas eu entendo segundo a palavra. E daqui a pouco eu te explico. Será que nós reconhecemos isso como verdade absoluta? Que Ele tem tudo o que nós precisamos? Será que o reconhecemos como aquele que tem total poder para realizar tudo que Ele colocou em nossas mãos? Será que nós acreditamos? Você tem uma casa. Será que você de fato confia que se Deus te deu um lar, Deus te deu um filho, Deus te deu um casamento, será que você confia literalmente que Deus é poderoso para suprir? Ou você precisa ficar mendigando? Foi o que o Senhor falou a semana passada aqui. Atrás de migalhas. Quando Deus tem um banquete para você. Está aqui a minha cunhada, presbítera Márcia, que quando se separou ficou com 3 filhos. Pequenos. E aí? Não estava trabalhando.
Ah, mas ela tinha um pai dela. Porque logo a nossa mente racional faz isso. Irmão, já é algo extraordinário. Não porque o pai acolheu de imediato, mas porque o pai dela o meu sogro tinha que agora manter uma família. Você sabe muito bem que manter uma família já não é fácil. Agora manter 2 famílias é complicado. Não é? E se você perguntar para ela, ela vai te contar. Ela tem testemunho da obra do Senhor, do agir do Senhor. E chegou até aqui. Você acha que chegou por quê? Você acha que ela chegou por quê? E ela sabe, e ela conta isso, que foi Deus o tempo todo lutando, guardando, livrando, condicionando tudo o que ela precisava para criar os filhos. Não era só para pagar um aluguel. É muito pouco você servir ao Senhor só para que Ele possa pagar o teu aluguel. Mas Ele tem o aluguel para você. Ele tem a casa. Ele tem o suprimento. É hora de você viver, literalmente, total dependência do Senhor. Mas para isso, você precisa abrir mão daquilo que te dá segurança, entre aspas. Porque nada na tua vida pode dar tão segurança como o Senhor. Mas é mais fácil você se segurar num homem, né? É mais fácil você se segurar numa mulher. É mais fácil você se agarrar a uma palavra que talvez não vá nem acontecer. E abrir mão da palavra profética que Deus liberou sobre a sua vida. E aí quando, foi o que o Senhor me falou, quando eu libero, quando eu falo, alguns vão para casa questionando, como é que eu vou viver isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entregar isso? Como? Abre comigo em Tiago, abre não, por favor, põe aqui, acho que eu pedi para pôr, Tiago 2,19, que eu quero que você leia junto comigo. Tiago 2,19. Só um minutinho aí. No 3, tá bom? 1, 2, 3 e... Vocês creem que existe um Deus? Lógico, se eu perguntasse aqui para você, você falaria, glória, sim, lógico. Olha que pergunta absurda que o bispo fez. O segredo do versículo que está aqui não é só sobre o crer. Volta ele de novo para mim, por favor. Você crê que existe um só Deus? Sim. O autor da carta já diz muito bem, porque ele já sabia que alguém ia responder dizendo, sim, lógico, não é? Aí ele já responde a pergunta, muito bem. Até mesmo os demônios creem. O problema não está no crer, está no tremer. Os demônios creem e tremem. Nós só cremos e não trememos diante da voz do Todo-Poderoso, diante da sua palavra, porque nós banalizamos essa palavra, as Escrituras Sagradas. Para a gente, muitas vezes, é só uma escrita, uma história. Os demônios creem, porque eles estão vendo, e eles tremem. Isso aqui não é medo, isso aqui é temor. E aí eu te pergunto, você teme a Deus? Não precisa responder não, responda para você mesmo. Você tem temor? Quando Deus fala com você, você teme a voz de Deus? Ainda que seja através da minha voz ou de uma outra pessoa que esteja pregando aqui? Que seja usado pelo Senhor para a sua vida? Você treme? Esse tremer é reconhecer a sua totalidade. É reconhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer. Os demônios reconhecem ao Senhor na sua totalidade. Eles sabem quem é Deus e também o que Ele pode fazer. E eu e você? Algum dia você parou para pensar sobre isso? Que você talvez já tremeu diante do Senhor, mas não é de medo. Você já temeu, então pelo temor eu não ultrapasso a linha. Pelo temor
eu não faço aquilo que eu queria, que vai desconstruir algo que o Senhor está construindo há muito tempo na minha vida. Que por temor eu não peco, que por temor eu não falo o que eu gostaria de falar, que ia arrebentar com alguém, que a minha carne gostaria de fazer isso. E seria o maior prazer arrebentar com alguém e vendo alguém ouvindo tudo aquilo que eu penso ao seu respeito. Mas eu tremo diante de Deus, eu tenho um temor do Senhor, então eu não falo. Então eu não abro a minha boca para se levantar para falar sobre nenhuma questão de algum ministério. Se alguém chegar perto de você, seja dessa casa, falando alguma coisa que não condiz com aquilo que você sabe, com aquilo que você vê, com aquilo que a Bíblia nos ensina, mande essa pessoa, se calar, porque senão ela vai trazer problema espiritual para a sua vida. Casas de crente que se abrem para receber outros crentes, para falar mal da sua igreja, do pastor, do irmão, da irmã, seja lá de quem for. Essa casa está condicionada a uma ruína. Essa casa está recebendo um depósito maligno. Se a ligação for para pedir oração, um conselho, amém. Bater um papo, amém. Se a ligação for para falar mal, para condicionar, para dedurar, sei lá, para fazer alguma coisa, alguma confusão, desliga esse telefone. Seja a pessoa mais querida que você possa ter. Desliga. Minha avó já dizia, meu ouvido não é pinico. Não é? Traga isso para você. Meus ouvidos não são. Então eu não posso permitir que o diabo, através de pessoas, depositem aquilo que a minha mente e o meu coração não pode receber. Ou você faz aquilo que você já aprendeu com a sua avó, com a sua mãe. Entra no ouvido e sai pelo outro. Elimina. Você tem também esse poder. Amém? Amém? Amém. Diga comigo, a Bíblia. A Bíblia nos afirma que Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Mas será que isso é uma verdade? Será que isso é uma verdade para a minha vida? Será? A Bíblia diz assim, o salmista Davi diz assim, uns confiam em carro e outros em cavalo. Esse texto, para você entender nessa época, é um pouco complicado. Uns confiam em carro e outros em cavalo. Quando o salmista ele escreve sobre isso, ele está dando ênfase aos cavalos que os reis tinham, aos cavalos que eram bons para a guerra. O faraó tinha um cavalo específico que era só dele. Que quando ele saía para alguma guerra, aquele cavalo, ele ia montado naquele cavalo. E aquele cavalo tinha um valor, ninguém podia montar, ninguém podia chegar perto. Existiam servos específicos só para cuidar do cavalo do faraó. Ou dos cavalos do rei. Uns confiam em carro. E aí ele também faz menção da carruagem que os cavalos puxavam para ir a uma guerra. Por isso que o rei Davi ele escreve sobre isso, ele faz uns confiam em carros, outros em cavalo, quer dizer, na força daquilo que ele pode montar e ir para cima ou fugir de um inimigo. Mas ele diz assim, nós, porém, mesmo tendo carros e cavalos bons para a guerra, fazemos menção do Senhor. Amém? Diga comigo, Jesus. Jesus é a minha bandeira. Olhe para o seu irmão e diga para ele, Jesus é a tua bandeira. Jesus é o teu socorro. Bem presente na hora da sua angústia. Amém? Será que nós reconhecemos isso como verdade absoluta? Será que o reconhecemos como aquele que tem total poder para realizar tudo que Ele colocou em nossas mãos? Será? Será que nós acreditamos verdadeiramente nisso? Até naquilo que nós declaramos agora para alguém? Olha que coisa engraçada. Os 11 chegaram, os discípulos chegaram perto de Jesus.
Ele marcou um encontro, diga comigo, Jesus marcou um encontro. O seu encontro, marcado com Jesus, é toda quarta-feira, culto no seu lar, ou você que frequenta o lar de alguém. Esse é o dia do teu encontro. O dia do teu encontro é o domingo à noite com o Senhor. Quantas vezes o Senhor me entregou uma palavra esse ano para a vida de alguém? E eu chegava aqui e eu dizia assim, Senhor, mas a pessoa não está. Eu sei que o Senhor não se equivocou, então deve ser a minha carne. Então fui eu que pensei que era o Senhor falando algo para eu entregar para alguém. Porque essa pessoa não está aqui. Ela não está nesse culto. E o Senhor me respondeu, você acha que eu não sabia que ela não estaria? Fui eu que coloquei no seu espírito algo para entregar para essa pessoa. Mas Deus, então eu sabia que eu começo a conversar com o Senhor. Você não percebe, a coisa está rolando ali, ó. Você não vê nada, não ouve nada, mas a coisa está rolando ali. Você me vê sentado, nosso bispo está sentado ali. A coisa está se dando ali, você nem imagina. E aí eu falei assim, mas como assim? Se o senhor sabia, por que o senhor então colocou para que eu entregasse algo para essa pessoa? Então, deixa eu te falar uma coisa, Marco. Aliás, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu quero sempre te ensinar na prática, porque é assim que funciona. Lógico que eu posso abençoar essa pessoa, mas essa hora e esse momento, ele é meu, não é dessa pessoa. Quando alguém fica em casa, porque não quis, porque, sei lá, estou com preguiça, não estou com vontade, sei lá, receber uma visita em casa e permitir que ela ficasse. Ninguém permite que você fique até a hora quando ela tem compromisso. Ela diz para você, não vem não, porque nesse dia eu tenho um compromisso. E você faz o contrário. Quantos não você disse, não vem não, porque vai chegar alguém aqui em casa, eu não vou poder dar atenção para você. Não vem não, porque nesse dia eu vou sair. Não vem não, porque olha, se você chegar, depois eu vou ter que pedir para você ir embora. Quantas vezes você não ouviu isso? E você não foi. E você não fez. Agora você não, né? Você quer ser o bonzinho, né? Não, fulano é bonzinho, né? Aí pega o dia do teu encontro com o Senhor, que deveria ser sagrado. Deveria ser sagrado o dia do Senhor para você. Nós levamos de qualquer maneira, sabemos que Ele tudo pode, e Ele tem tudo para fazer. Não, mas Deus entende. Não! Deus não entende. Aquilo que é meu, você não pode dar para uma outra pessoa. Quem autorizou você entregar o tempo que é de Deus para alguém? Você administra o teu tempo o tempo todo. Você administra as suas coisas o tempo todo. Você condiciona. Quando quer viajar, você se prepara. Paga antes. Fica 1 ano pagando. Você sabe muito bem como se preparar. E por que para o Senhor sempre tem que ter uma desculpa? Porque Ele entende, Ele é Deus. Não, Ele não entende isso. O que é meu, isso é bíblico. Eu não divido a minha glória com ninguém. Lógico que nós pensamos que glória é poder, glória é presença. Glória inicialmente nunca foi poder, sempre foi presença de Deus. A glória do Senhor está nessa casa. Isso significa Deus está nesse lugar. Eu vi a glória do Senhor, e significa, eu vi a presença de Deus, eu vi a pessoa de Deus. Isaías tremeu diante da presença do Senhor. Os demônios tremem, e nós não trememos. Os demônios temem ao Senhor, não fazem nada, não destrói alguém que pertence ao Senhor, uma obra do Senhor, porque eles sabem o que vai acontecer com ele. O que a palavra do Senhor nos ensina em Tiago? Que aquele que destrói o templo do Espírito de Deus, o Senhor o destruirá. Olha que coisa séria. Por que será que alguém escreveu sobre isso? Porque isso é uma verdade. Nós destruímos o templo do Senhor, que é o nosso corpo? Não.
A sede do Espírito Santo é o nosso espírito. Eu tenho que ir na academia, eu tenho que fazer exercício, né? Tenho que fazer uma dieta porque eu tenho que cuidar do templo do Espírito. Não é assim que se cuida do templo do Espírito. Cuide do seu corpo. Sim, porque você precisa dele. E Deus também precisa dele. Está aqui a minha sogra. Literalmente limitada nos dias de hoje. Fui buscá-la na casa da minha cunhada para descer 3 lances de escada. Demorou não sei quantos minutos, porque é um degrau por vez. Não enxerga, não consegue mais andar porque não enxerga. Está limitada, mas está vivendo um tempo de limitação. Mas ela tem depósito diante do Senhor. Uma mulher de oração, uma mulher de evangelização, uma mulher de culto, uma mulher de presença, de dobrar o joelho na presença do Senhor em casa, quando muitas vezes era impedida de ir à casa do Senhor por algum motivo. Uma mulher intercessora que fez muito pelas nossas vidas. Nós temos que ter gratidão por essa mulher. Está ali a minha mãe, com 81 anos, que ontem recebeu, ou na quarta-feira, foi na quarta-feira, recebeu um diagnóstico praticamente tudo zerado. Não tem mais diabetes? Mas não é de hoje que não tem. Já faz um bom tempo, mas os médicos condicionaram, tirou tudo, o coração está 0. E há quantos anos atrás você não viu, não soube, né? Não viu não, minha mãe infartando. Coração está ótimo. Aí chegou, né? Sabe para quanto marcaram? Um retorno? Falei, não mãe, quando? Aí não tem esse poder de adivinhar tudo isso aí não, né? Aí acha ruim, né? É tudo. Acho que é tudo ignorância, sabe? Não, mãe, eu não tenho mesmo esse poder. Para quando foi, mãe? Para julho. Falei, glória a Deus. Se marcaram para julho, é porque está comprovado que está tudo bem, não precisa ver o médico. Né? Mas quer toda semana estar lá, no aconchego do doutor. Está 0 bala ali, ó. Vai morrer de velhice. Isso eu já sabia, né? Quando não estiver mais aguentando, aí o Senhor diz assim, ei, passou da hora, vamos. Né? E vai chegar lá fazendo confusão ainda, que eu sei. Amém? Deus, Ele é Deus, irmão. Os discípulos chegaram no lugar marcado, no lugar do encontro, era isso que eu estava falando. Todos o adoraram. Alguns duvidaram, está aqui. Quando eu li isso, eu já tinha lido, mas aí eu preparando essa palavra, falei assim, mas como é que pode, Deus? Como é que pode, Senhor? Está aqui, né? Quando o viram, no versículo 17 de Mateus, capítulo 28, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Os que comeram com ele, os discípulos, não era aqui multidão não. Os que comeram com ele, viram transformações. E aí, sabe o que é interessante? Jesus, eu aprendo muito, irmão, lê a Bíblia. Faz um favor para você, lê a Bíblia. A gente aprende tanto. A gente se torna tão sábio para algumas coisas. Que é loucura, a sabedoria do Senhor é loucura para esse mundo. Por isso que alguns crentes racionais não conseguem entender o que é sábio. Aquele que flui em sabedoria no Senhor, ele quer dizer que 2 mais 2, o resultado é 4. Aí vem o espiritual, o cheio de sabedoria dos céus, e assim, não é 4, é 20. Mas como assim? É 4, eu aprendi que é 4, não é 20. Porque na matemática do Senhor funciona assim. A gente tinha 20 ontem, mas menino, não sei o que aconteceu, multiplicou, e a coisa... A gente só tinha 20. Como é que a gente tem 80? Não é? Porque essa é a matemática do Senhor. Então, duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Eu falei, Senhor, era para o Senhor ter dado uma lavada. Se eu fosse... Como assim vocês duvidam? Eu ressuscitei, vocês estão me vendo. O Senhor já estava pronto para subir. Eram as últimas instruções. Eles veriam o Senhor subindo e embora. E no momento... Após a ressurreição, depois da ressurreição, o Senhor está com eles ali, chamando para o lugar do encontro, esses camaradas.
esses débitos, cheio de limitações, duvidando. E é interessante, Jesus não perde tempo. Eu e você temos que acreditar, temos que confiar na palavra que é liberada, amém? Temos que acreditar que essa palavra, ela é fiel e poderosa, e que ela pertence ao Senhor e pertence a nós. E que aquilo que Ele falou, nosso respeito aqui, o que Ele tem falado, de uma forma profética, ao nosso respeito, Ele vai cumprir. Ele só não vai cumprir se houver algum problema, e se Ele tiver que remanejar todas as coisas. Mas isso não significa que Ele não cumpriu ou não vai cumprir. Ele parou um tempo para trabalhar no camarada que está duvidando. Como é que você pode duvidar de algo benéfico que Deus vai fazer na tua vida? Como é que você duvida que Deus pode salvar o teu marido, ainda que ele seja um trapo? Como é que você duvida? Não, é porque aquele ali, o coração... Não, a gente não está falando da pessoa. A gente não está falando do ser humano. Como é que você duvida que Deus pode usar o teu chefe? Como é que você duvida que Deus pode usar alguém que você nem conhece? Não, é porque a lógica não é sobre a lógica. É sobre um Deus que não existe uma lógica nele, amém? É um Deus que faz como Ele quer. Está aí a Cifísia. Me explica essa lógica dessa gravidez. Já ouviram constantemente? Me explica a lógica. Não tem, irmãos. A medicina pode tentar explicar, mas não vai conseguir como é que foi que aconteceu isso. Essa é a lógica de Deus. Quando você olhar para a Cifísia, mesmo depois que ela ganhar um neném, mas durante agora a gestação, quando você olhar para ela, não veja simplesmente ela como uma grávida. Veja ela como a lógica de Deus aqui na terra. Amém? Quando ela trouxer o Benjamim aqui para o altar do Senhor para apresentar, você vai olhar tanto para a Cifísia, como para o casal, como para a criança, como a lógica de Deus. Aquele que não nasceria. Nossa, ela se enquadra em tantos textos bíblicos. A mãe de Sansão, que não podia gerar, que não podia ter filho. O Senhor visita a mãe de Sansão e diz para ela, você vai gerar. Ela era estéril, era impossível. Era impossível Sara gerar um filho, a idade avançada. O Senhor disse, você vai gerar um filho. Essa é a lógica de Deus. Amém? Que eu e você jamais iremos entender, mas temos que crer. Diga comigo, eu creio. Nossa. Até eu quase fui jogado para trás aqui. Vai, brinca. Né? Quando viram, o adoraram, mas em seguida duvidaram. Mãos. Põe aí para mim Hebreus capítulo 11, versículo 6. Não abra. Eu quero que vocês leiam comigo para vocês participarem. Amém? Amém? Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Alguém só busca porque tem fé. Sabe por que às vezes você não ora? Porque a sua fé está debilitada, está com problema. Eu não quero nem dizer que você não tem fé. Eu sei que chega uma hora que a coisa pega. Eu sei disso. Um pai de um jovem que era endemoniado, que ora caía no fogo, caía na água, e ele levou esse jovem para os seus discípulos, o filho para os seus discípulos. E aí os discípulos não conseguiram orar, expulsar aquele demônio. Aí chegou Jesus. E o pai explicou para Jesus o que tinha acontecido, o que estava acontecendo com o seu filho, mas também entregou todo mundo. Olha, eu trouxe para os teus discípulos, viu? E eles até oraram. Mas uma oração em meia boca que não adiantou de nada. Jesus olhou para ele e falou assim,
Geração incrédula. Já deu uma lavada, em primeiro lugar. Depois, ouviu do pai: me ajuda. Me ajuda na minha incredulidade. Ele pediu socorro. Então, no momento que você possa estar desfalecendo na sua fé, porque as coisas estão muito complicadas, peça para quem pode aumentar a sua fé. Não é virar as costas para o Senhor. É impossível você tirar um sorriso de Deus, você agradar ao Senhor sem fé. Ele pode até fazer, mas na sua totalidade não. Nós duvidamos do poder sobrenatural de Deus porque nos falta temor. A Bíblia diz que nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, por favor. 1 Coríntios 10, 21. Olha o que a Bíblia nos ensina. Se está escrito aqui, é porque isso acontece. Se tem alguém aqui sentado na mesa dos demônios, mas eu estou no culto, eu não estou falando agora nesse exato momento, eu estou dizendo que praticando e sendo igual e fazendo semelhante, saia urgentemente. Porque senão Deus vai fazer alguma coisa com você? Não. O dono da mesa, que são os demônios, vão destruir você. Não brinque com os demônios. Eu nem digo não brinque com Deus, porque Deus tem sempre a misericórdia. A misericórdia dele é sempre acionada. Mas não há em um demônio. Não brinque com isso. Eu não estou dizendo para você ter medo. Eu estou dizendo para que você, ora, não esteja do lado do Senhor aqui no culto. Glória a Deus, levantando a mão. E amanhã, sentando na mesa dos demônios. Eu não estou nem falando dos escarnecedores agora. Eu estou dizendo você sentado e praticando e se alimentando dos pratos que Satanás entrega para você. E ele zombando da cara de Deus, dizendo assim, ó, dou para ele e para ela, ó, olha só, olha o que ela faz. E rejeita o que o Senhor dá, mas o que eu dou, olha como se lambuza. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, isso é muito sério. Não tome do cálice. O cálice do Senhor é vida. O sangue de Jesus é vida. O cálice do demônio é destruição. Quantos casamentos destruídos, quantos ministérios destruídos. Eu não estou falando de igreja, agora eu estou falando ministério pessoal. De pessoas que brincam com Deus. Tem ministério na igreja, tocam, adoram o Senhor, mas não se consagram. Não jejuam, não oram, não leem a Bíblia. Tocam até bem, cantam até bem. Como se Deus dependesse. Deus não depende de mim, de você para receber louvores. A Bíblia diz que existem serafins diante do Senhor o tempo todo, adorando a Ele, louvando a Ele. Agora, eu preciso que Deus ouça o meu louvor. Porque a Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Então, meu louvor, eu chamo a presença do Senhor, a presença dEle, para a minha vida. Não é para a igreja em primeiro lugar. Não é sobre a igreja em primeiro lugar. Está sobre mim isso. A presença dEle vem sobre a minha vida. Então, através da minha vida, Ele também derrama sobre a sua igreja. Amém? Ele derrama sobre você um altar consagrado a Deus. Vidas recebendo aquilo que o Senhor deseja. Um altar que não é consagrado ao Senhor, que tem coisas de demônios. As pessoas recebem morte através das liberações. É bíblico isso. Não estou falando nada demais, a não ser a Bíblia aqui. Tome muito cuidado, irmão. Não se assente na mesa, não tome o cálice, não coma do pão adormecido. O Senhor sempre tem uma palavra fresca para você, um pão novo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Amém. 4 coisas que eu não vou explicar. A primeira, por favor. Como pode um crente resistir à voz de Jesus que está falando algo ao seu respeito? Número 2. Como pode um crente resistir à vontade de Deus para a sua vida? Número 3. Como pode um crente duvidar da Bíblia Sagrada? Número 4.
Como pode um crente invalidar toda a obra redentora de Cristo na sua vida? Faça isso, irmão. Diga comigo: Jesus é tudo que eu preciso. Jesus tem tudo que eu preciso. Amém? Próximo slide aí. No 3, 1, 2, 3 e... Próximo. Jesus é o perdão para os nossos pecados. Próximo. Jesus é o livramento que precisamos. Próximo. Jesus é o médico dos médicos. Próximo. Jesus é o remédio para a doença da alma e para o físico. Próximo. Jesus é a cura que eu preciso. Jesus é a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é o único que pode transformar a vida de uma pessoa. Próximo. Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Jesus é a restituição que eu preciso. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água que pode saciar a minha sede. Jesus é a palavra que traz a existência de tudo que nós precisamos. Pronto, você pode aplaudir a esse Jesus aí que você declarou? Aleluia. Amém. Glória a Deus. É isso. Tudo o que você precisava para hoje, para esta semana, está aí. Você tem que crer. E sair daqui dizendo: Senhor, minha vida está um pouco bagunçada, hein? Só tenho uma religião, um ponto turístico para ir, todos os domingos, né? Vou lá, faço a minha oraçãozinha e vou embora. Não, irmão, chega disso. Os sinais já estão apontando. Irmãos, não é sobre política essa guerra. É cumprimento da palavra de Deus. Crente, se prepara, crente. A trombeta vai tocar. Se conserta. Eu não vou mais trabalhar, não fazer plano. Não é nada disso. Viva a sua vida, porém viva a sua vida esperando o Senhor a qualquer momento. Você pode estar defendendo um partido. É uma guerra política. São guerras de valores. A coisa já chegou, irmãos. Já tem dia e hora para o templo começar a ser construído novamente. Março de 2023. É bíblico. É o lugar onde o anticristo, depois que a igreja for arrebatada, ele vai se assentar para governar a nação. Não, o povo de Israel, como se fosse o próprio Cristo. Já está tudo preparado. Março de 2023. Israel é o nosso relógio. Não fica vacilando com a tua fé. Tá bom? Se conserta, se prepara, porque o templo podemos chegar até o dia do templo e passar 10 anos, ou talvez até 20 anos depois da construção dele. Nós não sabemos o dia e nem a hora. É o que a Bíblia diz. Nós não sabemos o dia. Eu quando cheguei na igreja, eu aprendi esse corinho. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que virá Jesus, mas sua igreja ansiosa espera cantando e carregando a cruz. Todos aguardam o som da trombeta de Deus nessa terra abalar. Aí por aí vai, né? Já viu que não dá mais para cantar. Senão essa é uma coisa de doido aqui, né? Mas como era bom a gente ouvir sobre a volta de Jesus. A gente andava preparado, irmão. A gente andava preparado. Sabe, aí entrou os pregadores da graça banalizada. Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer nada. Viva a sua vida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Vai. O próprio Jesus diz assim: muitos dirão,
no teu nome nós fizemos. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Jesus é tudo que você precisa, meu amado. Jesus é tudo que você precisa. Entra nos trilhos, mata essa natureza pecaminosa, se batiza na cruz de Cristo. Eu sei que você já se batizou nas águas, está faltando batismo de cruz. Batismo de cruz é crucificar a tua carne, o teu velho homem, a tua natureza pecaminosa. Esse negócio de, porque, olha, eu sou crente, tá? Mas não pisa no meu pé não. Isso é carne, isso é bife, isso é uma carne gritando que ainda não foi morta em Jesus Cristo. Que negócio é esse? Não pisa no meu pé não, porque eu sou crente, mas eu sou bobo, eu parto para cima. Que negócio é esse? O leão veio gerar cordeirinhos, querido. Você é um cordeiro de Deus também. E deixe que o leão cuide de você. Deixe que o leão dê essa resposta. Seja tirado de trouxa, seja tirado de fracote, sei lá do que, mas obedeça ao Senhor em todo tempo, amém? Obedeça a sua palavra. Você não tem nada a perder. Se torne um super crente. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas se torne um verdadeiro cristão, baseado na sua palavra, cheio de convicção de que Ele pode fazer infinitamente mais tudo que você está pedindo, amém? Glória a Deus. Então, meu querido, quero te chamar, quero desafiar você. Não sei se você vai fazer ou não. Aí uma coisa tua, a bispa falou sobre isso. Há quanto tempo você não faz voto? Não estou falando só voto de dinheiro. Sei, tua televisão fica ligada 24 horas, você fica em frente da televisão, que quando eu me converti, que era chamada caixa do diabo. Faz um voto, por uma semana, a coisa vai pegar na tua casa. Quem não está alinhado com Jesus vai achar ruim, porque aí você já vai ver que está comprometido. Todas as vezes que você começar a fazer um jejum, todas as vezes que você fizer um voto e a coisa começar a pegar dentro da tua casa, a primeira coisa, você está no lugar certo, você está fazendo a coisa certa. E em segundo, Deus já está mostrando aonde estão os demônios. Aonde já estão os demônios. Aí lógico que você tem autoridade, porque Ele disse: todo poder foi me dado no céu e na terra, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E Ele entregou isso para a igreja. Ele não explicou, não chamou ninguém para dizer assim: poxa vida, vocês me adoraram e agora não creem em mim. Não, Ele disse assim: eu estou indo embora, não tem mais tempo não. Não sei lá, fica sem rede social, mas se trabalha na igreja, comunica a gente. Fica sem rede social, sei lá, por um tempo. Se limpa. Como esse tempo tem sido bom para mim. Eu estou no 7º dia de jejum do café. Ontem cheguei na casa da minha cunhada e disse assim: hoje eu estou desesperado pelo café. E sabe o que aconteceu, irmãs? Eu vou contar. Sabe o que aconteceu? Quando eu abri, entrei na porta, ela pegou. Antes de eu falar nada, ela pegou a cafeteira, já pegou o pó, já ligou. Aí eu olhei para ela e falei assim: eu quero chá. Eu estou doido pelo um café, desesperadamente pelo um café, mas eu quero chá. Ela: nossa, eu até já preparei antes, até sem você pedir. Falei: então tira isso daqui, senão eu jogo na tua cabeça. Mas não tinha chá. Fiquei sem o café e sem o chá, né? Termino hoje, irmão. Não sei, amanhã eu posso começar um novo. 7 dias, eu falei: eu vou no 7º. Eu falei: imagina, Senhor, se for café e cuscuz no próximo, hein? Aí eu tô frito. Porque café e cuscuz eu não vou aguentar não fazer desse jeito, né? Sim, irmão. Se limpa. Tem que fazer voto de algumas amizades? Faz, pede para essa pessoa um tempo. Pede para essa pessoa um tempo. Sabe? Se você precisa fazer um voto de você mesmo, faça então de você mesmo. Não sei, irmão. Está sendo tão bom para mim, eu estou sendo tão renovado. Lógico que eu saí de casa, eu falei assim, foi muito estranho. Eu falei para a bispa assim: muito estranho. Esses calçados, todos arrumados, eu desarrumado, né? Esse voto está me quebrando. Esse voto está me deixando mais sensível. De vez em quando nós precisamos disso.
Poder e autoridade. Eu preciso que até o dia 31 de dezembro Deus responda. Deus responda não, eu disse: Deus, eu preciso que o Senhor brade. É muito mais do que responder. Eu quero um bradar do céu aqui na minha vida, no meu ministério, nessa igreja. Amém. Às vezes o céu ele se faz de bronze, mas não porque ele é de bronze, porque há nuvens de demônios. Daniel entrou em oração, no primeiro dia Deus ouviu e respondeu, mas os demônios fizeram uma cobertura, não passa. Olha que afoito, um demônio se levantou para impedir um anjo de Deus. Você acha que ele não vai se levantar para impedir a tua vida? Por que ele faz isso? Porque ele conhece, ele sabe o Senhor, ele crê que Deus existe, porque ele eles vieram de lá, eles eram anjos do Senhor, eles tremem diante do Senhor. Então ele diz assim: vou fazer com que a igreja não creia e não tema, porque eu sei primeiro como é lá, e eu não quero que ninguém vá, porque eu perdi essa condição de morar eternamente com Ele. Ele quer impedir, em primeiro lugar, de você chegar na eternidade com o Senhor, e em segundo, o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. Então não faça isso, não faça isso. Se entregue hoje aqui, corpo, alma e espírito. Fique de pé, nós vamos orar.